This meeting is being recorded. Fala aí, gente. Agora sim, tinha dado uma travada aqui. Tá bom. Vocês estão bem? Deixa eu ver quem está aqui na tela. Bora lá. Ó, o Kleber está aqui, o Douglas, a Jo, Silmara. Ó, a Fran abriu a câmera, Edna, Guilhermão, meu parceiro, Natani. Ó, a Miriam tá aqui, deixa eu virar a tela aqui. Virar a tela, ver quem tá do outro lado com câmera aberta. A Ângela tá aí, a mulher dos stories. Muito bom, parabéns. Thiagão tá aí também. É isso aí. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver, mais alguém abriu a câmera aqui, ó. Deixa eu ver quem abriu a câmera aqui na primeira tela. Minha tia, Kátia também tá aí. A Braba, Kátia Trindade. Tá aí. Sejam bem-vindos a mais um dia, eu já estava. Ó, o Sérgio também abriu aí, Master Coach. O Milton abriu a câmera também. Deixa eu ver. Eita, povo bonito. A Sandra tá com a câmera aberta. Cleudivânia também abriu a câmera. Deixa eu ver, eu vou falando todo mundo aqui. O Hélio abriu a câmera. Eu não sei por que vocês ficam de... O Thiagão deve estar lá no trabalho. Miniton, boa noite, meu generais. primo Rocha também tá aí. Hoje a gente vai falar e quebrar o pau sobre um tema que tem paralisado muitos de vocês e me paralisou durante muitos anos também. E sabe o que é mais interessante? Que desse medo ou desse receio ou disso que tem te paralisado. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá ok? Tá travando bastante. Tá travando bastante? Deixa eu ver aqui. Sim. Para mim tá normal. Eu tô fora de casa aqui, talvez a internet dê uma travada aqui, mas a gente vai desemperrar isso. Tá normal para mim também. Tá normal aí? Para mim tá travando. Durante Sim, muitos aqui tá anos. travando também. Aqui também tá travando um pouco. Tá travando. É o seguinte, quem tá travando, vai fechando as câmeras. Quem tá travando? Tá bom. Pera aí, deixa eu fazer um esquema aqui também. Fechar uma parada aqui, ó. Pera aí. Pera aí. Encerrar aqui. Vamos lá. Vê se melhorou agora. Melhorou, dá. Coloca no chat aí. Eu vou estar lendo todas as mensagens no chat. Então, você vai adicionando ali no chat. Olhando para tudo hoje na sua vida, para a gente começar a aquecer, qual é o seu maior sonho? Coloca aí nos comentários qual é o seu maior sonho. Lembrando que essa aula é uma aula fechada, uma aula que nós estamos aqui realmente conversando e discutindo alguns temas. Qual que foi a última vez que alguém realmente parou para perguntar quais são os teus sonhos? Coloca aí nos comentários para a gente começar a aquecer essa noite fria. Claudivana falou o seguinte: liberdade financeira. Andréia, não me preocupar com a parte financeira. Vencer na vida profissional, a Janice falou. Hoje eu quero sair da CLT. Liberdade financeira. Meu maior sonho é ajudar quem precisa de ajuda. Só isso tem que ter liberdade financeira. Uau! Uau! Quantos de vocês falando sobre liberdade financeira? Conseguir gerar melhor meu tempo, liberdade financeira, lançar meu produto, fazer dar certo digital para ter liberdade geográfica. A Kátia, viver na graça do Senhor, liberdade financeira. Liberdade financeira, meu maior sonho, não viver dependendo de nada, ser livre para os propósitos do Senhor.
viver do trabalho online, monetizar com o meu propósito, liberdade financeira e liberdade de tempo. Ok. Vocês que colocaram aí nos comentários, seja qual for a resposta, liberdade geográfica, liberdade financeira, dar certo no digital, tudo isso. Eu te pergunto, por que que esse sonho ele é importante para você? Eu quero que você vá no segundo ponto agora. Coloca aí, por que que esse sonho ele é importante para você? Escreve agora, você que colocou seu sonho, por que que ele é importante para você? Ó, Megane falou, mais tempo com a minha família. Lilian, continuar transbordando na vida das pessoas e ter liberdade financeira. Liberdade financeira e ir para digital, porque não é meu, é de todos, a Maria Aparecida colocou. Coloca aí, vai colocando aí mais tempo com a minha família. Deixar um legado para ajudar mais pessoas, ter mais tempo com a minha família, ter qualidade de vida e viver em abundância. Me conectar com o máximo de pessoas. Vai colocando aí o porquê do teu sonho. Satisfação plena, atingir a plenitude da minha capacidade de suprir todas as áreas. Porque eu vou poder ajudar as pessoas e ter liberdade geográfica. Então é o seguinte, nós começamos com um sonho que muitos, a maioria aí, 90% falou que era liberdade financeira. Alguns dá certo no digital, outros serviço senhor, ter liberdade geográfica, tudo isso. Agora eu perguntei, por que que esse sonho ele realmente ele é importante para você? E aí vocês colocaram lá, para ter mais tempo com a minha família, para desfrutar com meus familiares, para ajudar mais pessoas, para alcançar mais pessoas. E eu te pergunto agora, por que ter mais tempo com a sua família isso é importante? Por que ajudar mais pessoas isso é importante? Eu quero que você ache um porquê dessa segunda resposta, você que escreveu. Você que não escreveu, por qualquer motivo, escreve aí no seu caderno, coloca o teu sonho, por que que esse sonho é importante, e aí tu vai no segundo porquê agora. Busca lá. Viver no meu propósito, viver uma vida com propósito, transbordar na vida das pessoas, viver uma vida com propósito, porque quero continuar vivendo num propósito, pois sei o que faço, não entendo como trabalho, sim o propósito. Restaurar a família. Porque afinal, todas as coisas são possíveis, mas assim chegarei à plenitude da roda da vida. Porque tenho consciência de que não estou dando o meu melhor para eles e sei que meu primeiro ministério é a família. Olha só, a gente está começando a aprofundar nisso. Não precisa responder agora. Eu quero que você responda só para você. Pega um papel, uma caneta. Toda aula do quebra-pau você tem que vir municiado de papel, caneta, água e um plus é um café. E uma Neosaldina aí, um paracetamol, alguma coisa para explodir a sua cabeça e você tomar e não parar a aula. Número de pessoas. Pega o seu papel e essa caneta agora, escreve. Você que deu essa terceira resposta para mim, escreve. Por que que isso que você escreveu por último é tão importante para você? Por que viver o seu propósito é tão importante para você? Coloca aí, escreve aí. Por que que isso é tão importante para você? O que que isso vai realmente acrescentar na sua vida? Presta atenção. O que a gente está fazendo agora, nesse início, para começar a aquecer a nossa noite, é elevar o nível de consciência. Para aí durante um minuto, eu vou respirar aqui para você colocar o seu porquê. Pega o papel e a caneta e só escreve aí no caderno, na folha, só escreve porque realmente isso é importante. Deixa, depois você vai. Hoje é sexta-feira. Nesse exato momento, às 7h12 da noite, muitas pessoas estão vivendo o ápice da sua semana.
ser o ápice de alegria da semana. Não por quem elas são, mas pelo que elas têm ou estão vivendo nesse exato momento. Voltamos? Vocês conseguem me ouvir? Sim, agora melhorou, Thiago, mas está travando direto. Eu troquei agora a rotina no meu celular, eu acho que agora vai. É melhor do que o Wi-Fi aqui. Está voltando aí? Tá voltando, né? Dá só um joinha para mim aí. Quem tá com a câmera aberta. Agora está beleza. A gente vai no 4G aqui, colocar para derreter hoje. Seguinte, o que a gente está fazendo? Subindo o nível de consciência, o seu nível de consciência. Muitos exatamente nesse horário estão vivendo o ápice da sua semana. E eu vi uma figurinha ontem no Instagram e achei muito interessante, que era um menino, deixa eu compartilhar com vocês aqui na tela, para vocês entenderem o que eu estou falando. Deixa eu pegar ela aqui e compartilhar ela com vocês. Isso aqui, ó. Olha só, na segunda, tá lá carregando a bicicleta. Na terça, começa a colocar muito esforço e subir a montanha. Na quarta, na quinta-feira, atinge a parte plana. E aí, sexta, sai para curtição, sábado para curtição e domingo, voltando, já se preparando para segunda-feira. Alguns de vocês estão vivendo o ápice, ou viviam até tomar a decisão de querer aprender e ir para um próximo nível, vivendo dessa forma, esperando que a sexta-feira seja o ápice. Falando que o seguinte, que não é quem realmente eu sou, mas aquilo que me acontece, ou aquilo que eu tenho, ou aquilo que eu faço, é que realmente me deixa feliz e me completa. Alguns de vocês estão nesse exato momento precisando restaurar o casamento porque estão olhando muito mais para a culpa do outro do que assumindo a própria responsabilidade. Alguns de vocês hoje estão de saco cheio ou cansados do trabalho porque não estão olhando com bons olhos. Porque ele é o mesmo trabalho do primeiro dia que você aceitou ele, você entrou com um coração gigante nisso que você está fazendo hoje. Lembre-se do primeiro dia de trabalho, do primeiro dia empreendendo, do primeiro dia atendendo um cliente. Lembre-se como que foi isso. O seu coração explodia, você como um adolescente, uma adolescente querendo mudar o mundo. Eu te pergunto, aonde que ficou essa motivação toda? Aonde que ficou essa gana toda de mudar o mundo, de transformar as pessoas através da sua mensagem? Tiago, meu mercado é muito difícil. Sempre foi difícil para todo mundo. Mas eu te pergunto, tem alguém no seu mercado que prospera? Tem alguém no seu mercado que cresce, que ganha dinheiro, que alcança pessoas, que tem uma liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo? Existe alguém? Então, se alguém pode fazer, você também pode fazer. E mais,
Se alguém faz, você pode fazer muito mais e melhor. Eu só quero que nesse instante acenda o seu coração a chama do primeiro dia. É exatamente assim no casamento. Se você instalar um drive, você vai instalar um drive, você que está hoje aqui no Quebra-Pau, você vai instalar um drive, que é um dos drives mais poderosos que eu carrego, e que isso mudou minha vida há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, quando eu comecei a carregar esse código. Seguinte, que o fim tem que ser melhor que o começo. Anota isso. O fim tem que ser melhor que o começo. Se você está pensando em sair do seu trabalho, a sua entrega ela tem que ser muito melhor do que lá no começo. Se você está pensando em sair do seu casamento, a sua entrega ela precisa ser muito melhor do que lá atrás. Se você está cansado dos teus filhos, do dia a dia, da rotina, presta atenção. A sua disposição, a sua atitude, os seus pensamentos, eles têm que ser melhores do que lá no começo. Se você instalar esse drive, que o fim precisa ser melhor que o começo, você vai todos os dias se doar mais do que lá no começo. Sabe qual é o problema? O problema é que a mente humana, ela está acostumada a não gastar energia. Por causa do cérebro, ela não quer gastar energia. E por isso, ela começa sempre a olhar, achando que as oportunidades dos outros são melhores do que as nossas. Muitos de vocês não estão transbordando, ou levando adiante essa mensagem que vocês estão falando de propósito, de missão, de ajudar outras pessoas. Esse é o sonho de muitos. Então a gente falou o seguinte, qual é o seu sonho hoje? Meu sonho é ter liberdade financeira. Meu sonho era liberdade financeira. Foi a primeira pergunta, não foi? Deixa eu olhar aqui, mudar a tela para olhar todos vocês. Faz o seguinte, respira junto comigo, todo mundo vai. Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente continuar. Quem está vindo pela primeira vez no Quebra-Pau, a gente só está aquecendo. Se ela não é para você, se você já está magoado, chateadinho, vontade de me bater, faz o seguinte, desliga a câmera, dá uns 2 minutinhos e sai. Vaza, desliga o som e vaza. Ou desliga a câmera, o som e sai fora. E tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente vai começar a aquecer. Porque durante muito tempo eu precisava ter ouvido algumas palavras e eu não encontrei pessoas para me falar da mesma forma. E eu te entendo, se tiver machucando. Mas a verdade, ela liberta. Então, hoje, a sexta-feira, é realmente para a gente quebrar o pau em todos os paradigmas que você carregava, não que você carrega, que você carregava. Porque eles não são seus. Eles foram instalados, mas eles não são seus, eles vão sair. A renovação da sua mente, ela vai começar a acontecer. E tá tudo certo se você não está preparado hoje. Cada dia uma sementinha a gente vai plantando. Então, a gente só vai aquecer os motores. Mas você que decidir ficar aqui, eu tenho certeza que você vai para um próximo nível depois do que a gente vai falar hoje. Essa 1 hora reunidos, ela vai te levar para um próximo nível. Então, se prepara para o próximo nível. Porque é o seguinte, que existe. Eu vou falar daqui a pouquinho, deixa eu olhar a carinha de vocês aqui. Quem ficou na tela, quem saiu. Eu tenho uma memória fotográfica gigante, deixa eu ver quem saiu. Não, tiveram alguns que abriram a câmera ainda. Tem uma galera corajosa aqui mesmo. Muito bom. Vamos lá, então. Então, posso continuar. Eu entendi que eu posso continuar. Seguinte. A minha primeira pergunta foi, qual o seu maior sonho? A maioria colocou lá, liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, não sei o quê. E aí eu perguntei, por que isso é importante? Para ajudar pessoas, para ter tempo de qualidade com a minha família, para cumprir o meu propósito. E a gente perguntou novamente, por que isso cumprir o propósito, ajudar a família, ter tempo de qualidade com a família, ajudar pessoas é importante? Aí vocês responderam, não, que eu vou cumprir meu propósito, tal. Eu te pergunto, se realmente o teu propósito é ter mais tempo para sua família, se realmente cumprir o seu propósito é ajudar outras pessoas, eu te pergunto, por que você não está fazendo isso hoje?
Ajudar pessoas não precisa de liberdade financeira. Ajudar pessoas não precisa de liberdade geográfica. Ajudar pessoas não precisa de liberdade de tempo. Ter tempo com a família de qualidade não precisa de liberdade financeira. Será que tudo isso que você está falando não é só uma desculpinha para viver nesse ciclo todas as semanas, todos os meses, durante 1, 3, 5, 10, 20, algumas pessoas mais de 30 anos, vivendo esse ciclo aqui? E aí com um discurso político falando o seguinte: eu faço isso para ter liberdade de tempo, para estar com a minha família e para ajudar pessoas. Até quando você vai ficar com essa desculpinha e com essa historinha e não vai cumprir aquilo que você foi chamado para fazer? Ei, essa é uma noite de renovação das nossas mentes. Eu digo nossas porque quando eu estou falando para você, o primeiro que sofre uma transformação sou eu. Se o que eu te falar não estiver moldando o meu coração, de nada adianta. Saiba que todas as vezes que eu falar a você, primeiro eu estou falando comigo, tá? É uma noite de renovação. Eu quero ler um texto, está lá em Romanos 8, capítulo 8. Conhecido por alguns. Abre lá. Romanos, capítulo 8. Diz o seguinte. Antes da gente ler, anota aí alguma coisa, que algumas pessoas vêm buscando alguma coisa mais técnica na aula do quebra-pau. Eu já vou te entregar agora a parte técnica para você explodir na internet, para você começar a alcançar pessoas e ajudar pessoas. Aí, se você tiver que sair, fazer compromisso, assistir a novela, qualquer coisa, você já pegou conteúdo, já valeu a pena ficar aqui, e aí pode ir. As pessoas buscam o que na internet? Anota isso daí. Todas as pessoas buscam 3 coisas, que é o CDA. Anota isso daí. O CDA são os motivos que levam uma pessoa a entrar na internet. O que é? O primeiro motivo é a comunicação. Então, as pessoas usam o WhatsApp, usam o Telegram, usam o Twitter, usam o Instagram, usam o Facebook, tudo para comunicar. Comunicar um sonho, comunicar uma objeção, comunicar um medo, comunicar uma dor. Elas usam para se comunicar. Um segundo motivo que leva uma pessoa a entrar na internet é por diversão. Ela está ali para passar algum tempo se divertindo. Eu estou falando isso daí para você que vai começar a explodir a sua mensagem e ajudar outras pessoas através daquilo que você carrega. Você precisa saber disso. Então, as pessoas entram para se comunicar, entram por diversão. Elas querem passar um tempo ali se divertindo. Quer dizer que as suas vidas estão tão monótonas que elas precisam encontrar na internet diversão para suas vidas, para terem um pouco de alegria para suas vidas. E o terceiro motivo é para aprendizado. Todas as pessoas entram por um desses 3 motivos, por 2 ou até por 3 motivos. Comunicação, diversão e aprendizado. Então, entenda o seguinte, quando alguém for te buscar, ele vai te buscar por um desses 3. Por uma comunicação, por uma diversão ou por um aprendizado. E aí, você que está aí, você precisa entender o seguinte, que existem 2 tipos de aprendizados. Quais são esses 2 tipos de aprendizado? Um aprendizado profundo, que é um aprendizado denso. Anote isso daí, aprendizado denso e aprendizado de conhecimento. Então, o conhecimento denso é o conhecimento de instrução. São os 2 tipos de conteúdo que as pessoas buscam no aprendizado. Conteúdo de instrução e conteúdo de conhecimento. Quem acompanhou aqui as lives, quem é L4 aí? Deixa eu ver, coloca aí nos comentários quem é L4 aí. Fala assim, hashtag é de hoje, hashtag L4 Club. Coloca aí. Semana que vem vai ter novidade no L4. Ó, o Cássio tá aí, Cleudivânia tá aí.
Uau, tem uma galera, hein? Uau, tem uma galera mesmo. Que massa. Semana que vem tem novidade no L4, hein? Fiquem ligados. O Irã quer ser L4. Depois eu vou ensinar como acessar o grupo lá do L4. Seguinte, eu estava falando ontem, falei um pouco hoje sobre o ouro. O que que é o ouro? Entregar o ouro. Entregar o ouro não é entregar conhecimento. Entregar o ouro é entregar a instrução. Muitos de vocês não abrem a boca para ensinar com medo de que, quando você ensinar, vai acabar a sua fonte. Isso é um pensamento de escasso. Uma pessoa escassa, ela acha o seguinte: se eu ensinar tudo que eu sei, eu vou me tornar insignificante, uma pessoa comum. Mas presta atenção, eu vou repetir para aqueles que não participaram do L4. Quando você se torna uma pessoa insignificante, uma pessoa comum, isso te dá mais sede, mais fome de aprender muito mais. E lembre-se, você está um passo à frente de todas aquelas pessoas. Deixa eu trazer aqui para você entender da forma que eu nunca falei, eu vou falar agora com vocês. Deixa eu ver, a Fabiana está ali, olhando, concentrada. Deixa eu ver quem mais. A Lilian está ali. Ó, pega papel e caneta que a gente já vai fazer a leitura. Eu só vou te dar um passo a passo para que você entenda de uma vez por todas que você pode transbordar tudo que você sabe. Tudo que você sabe. E mesmo assim você vai conseguir criar produtos, começar a vender. É por isso que a gente vende a instrução, a gente não vende o conhecimento, a gente vende a instrução. Se você for no Google, tá cheio de conhecimento. A sacada é a instrução que a gente vende. Então, por que que você pode realmente entregar todo o seu ouro? Porque existe um ciclo de 5 passos. Quais são esses 5 passos? É o conhecimento. O conhecimento precisa ter um entendimento e um discernimento. Quando existe o discernimento do conhecimento, existe a aplicação. Quando você aplica, você se torna perito em algo. Quando você se torna perito, deixa eu ver se vocês estão vendo a minha mão, eu estou te dando um passo a passo que eu nunca falei isso. Quando você se torna um perito, você começa a criar a sua metodologia. Então, esses 5 passos vão te levar à sua metodologia. O que que é metodologia, Thiago? É um conhecimento que é o mesmo conhecimento que eu recebo, é o mesmo conhecimento que a Silmara recebe, que a Roseli recebe, que a Josi recebe, só que o entendimento, o discernimento ele é diferente. A aplicação ela é diferente e, logo, a perícia ela é diferente. Então, quer dizer, se eu recebi a mesma instrução que a Andrea, a aplicação ela foi diferente. Porque isso aqui, ó, a partir daqui, ó, o seguinte, principalmente esses 3 pontos, ele está baseado naquilo que eu vivi e na minha bagagem de vida. Então, a gente recebe um conhecimento. Por que algumas pessoas, numa mesma turma, explodem e outras pessoas precisam um pouco mais tempo para começar a crescer? Elas recebem o mesmo conhecimento. Qual é o problema? É o entendimento, o discernimento e a aplicação. Algumas pessoas têm mais oportunidades para aplicar do que outras. Eu tenho um grupo de mastermind, um grupo de formação, que alguns deles estão aí. Douglas está aí, André está aí. Deixa eu ver quem mais. Tem uma galera aqui. A Ariana está aí também, o Guilherme está aí. Tem uma galera aí que anda comigo. Eu falo o seguinte, vocês precisam colocar em prática tudo aquilo que é falado. Não existe uma virada de chave. Não existe. Tem que ser aplicado todos os dias. Eu falo o seguinte, dê uma palestra. Mas não sei, pega 2 pessoas, sente as 2 pessoas na tua frente e dá uma palestra. Por quê? Porque isso não é cognitivo, isso vai começar a destravar coisas na sua mente. Faça uma live, vai lá e faça uma live. As pessoas querem esperar, e isso faz parte do ser humano, esperar um passo a passo, uma receita de bolo. Mas não adianta uma receita de bolo porque o entendimento, o discernimento e a aplicação ela é diferente. Eu preciso que você faça o quê? Aplique o seu conhecimento. Porque quanto mais você aplica, você começa a entrar no ciclo da perícia. Entrando no ciclo da perícia, você cria a sua própria metodologia. Criando a sua metodologia, você está transbordando na vida de outras pessoas.
Então, as pessoas vão te buscar, ou as pessoas buscam na internet, essas 3 coisas: comunicação, divertimento e aprendizado. Nesse aprendizado vai ter o conteúdo de instrução e o conteúdo de conhecimento. E eu te falei, para você não ter medo de ensinar aquilo que você sabe. Presta atenção. O que eu estou ensinando vocês, o que eu falo nas minhas mentorias, o que eu falo para todos os meus alunos é o quê? A minha metodologia. Só que já passou por vários processos até chegar à minha metodologia. Quem está recebendo o conteúdo, o conhecimento lá pela primeira vez, ele vai ter que ter entendimento, ele vai ter que ter discernimento, ele vai ter que aplicar várias vezes para começar a ter a metodologia dele, não a minha metodologia dele. Então, presta atenção, você precisa começar a abrir a sua boca, ensinar outras pessoas aquilo que você já está aqui na frente, você vai ensinar essa ponta aqui. Sabe por que muitos de vocês não ensinam? Porque o cérebro fala o seguinte: você não tem resultados. Você não é tão bom assim. Olha para você, olha para sua vida. Ei, presta atenção. Você pode ensinar tudo o que você quiser que você está vivendo hoje. Se você não está vivendo, não ensine. Se você quer falar sobre finanças e está quebrado, ensine finanças para pessoas que estão quebradas. Presta atenção. Qual é o grande problema? É que alguém fala o seguinte: eu vou ensinar sobre finanças, mas aí pensa logo nos amigos que são ricos, que são milionários, bilionários, falando, eu não posso ensinar porque eu não tenho o que eles têm. Mas presta atenção, se você está aqui, eles estão aqui, existem muitas pessoas que estão aqui embaixo precisando ouvir aquilo que você quer ensinar. Só que daí você se torna um homicida, calando a sua boca, deixando aqueles que estão quebrados, quebrar os casamentos, a relação com os filhos, a autoestima, simplesmente porque eles nunca ouviram você falar sobre algo que te tirou lá de baixo e te botou nesse ponto. Você ainda não está aqui, então não precisa falar o que está aqui até aqui, não precisa falar disso para essa turma. Para essa turma tem pessoas que falam que estão aqui em cima. Você vai falar para essas pessoas que estão aqui embaixo. Durante um ano, o diabo ficava sondando a minha mente falando o seguinte: você cuidar de outras pessoas, ajudar outras pessoas, quem é você para fazer isso? Olha os teus resultados. Durante um ano, eu fiquei ouvindo isso diariamente e não tinha resultados para isso. Até que eu entendi o seguinte, que eu preciso falar não para aqueles que já são que já estão salvos ou estão mais adiantados. Eu preciso falar para aqueles que vivem aquilo que eu vivia há uma semana atrás. E tá tudo certo. Então começa hoje a abrir a sua boca para salvar outras vidas e outros casamentos. O que as pessoas precisam, estou vendo aqui a Karen concentrada, deixa eu ver quem mais. O Liane, presta atenção. O que as pessoas precisam é só que você abra a sua boca. Pode parecer clichê, né? Mas eu não sei quantas vezes o teu cérebro precisa ouvir isso e se retroalimentar disso para que isso se torne uma verdade. Alguns de vocês, eu conheço alguns rostinhos aqui, já estão transbordando, mas pararam de fazer na mesma intensidade que faziam lá no começo. Assim como aqueles que começaram a namorar, aqueles que começaram a empreender, aqueles que começaram a arrumar o seu primeiro trabalho, que queriam mudar o mundo, iam mudar o mundo com tudo e mais um pouco, toda a força, começam a cair no meio do caminho. E aí eu quero trazer uma grande chave para você, que é o que a gente vai ler agora. Está ali em Romanos 8. Pega aí, Romanos capítulo 8, a gente vai ler juntos uma parada aqui. Fala o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós,
que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Presta atenção. Você não vive segundo um conhecimento humano, mas você vive debaixo de uma sabedoria que ela é divina. Não adianta buscar sabedoria humana, porque ela é rasa. Se nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus, presta atenção, nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. Tudo aquilo que você sabe, ele é muito pequeno, perto de tudo aquilo que você ainda tem para descobrir. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que o ressuscitou, Jesus, dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Presta atenção. Eu vou repetir de novo um código aqui. Algumas pessoas, esses dias eu estava trazendo uma pessoa mais para perto do meu time, que ele mandou uma mensagem esses dias, acordando 4h40 da manhã. Falou, eu te amo ainda mais agora. Eu falei, por quê? Porque eu via o seu dia a dia, a animação e como tratava todo mundo, mas eu não sabia o quanto era desafiador acordar às 4h40 da manhã. E ele falou, eu preciso encontrar umas músicas que alimentam o meu cérebro. E me mandou umas músicas lá que, pela frequência, alimentam o cérebro. E aí andou cheio de cafeína durante o dia. E eu entendo isso, porque o menino começou a caminhar com a gente, recém-batizado, a gente acabou de batizar ele, e está vivendo o processo. E eu só falei o seguinte, meu amigo, você precisa se conectar com a fonte. Não existe qualquer outra coisa, a não ser a fonte, que vai te alimentar diariamente. Ele, mas eu estou dormindo 3 horas por dia. É em todas as manhãs que o Senhor renova as suas forças. Você que está aqui hoje, nessa sexta-feira, cansado, abatido, com dúvida, presta atenção. Todas as manhãs, o Senhor renova suas forças. Eu não sei porque você se abate com as circunstâncias do dia. Já está declarado que todos os dias cabe o seu mal. A única coisa que eu sei que vai acontecer todos os dias é alguma treta com alguém, com alguma coisa, com uma... Tiago, você é muito pessimista. Não é, isso acontece. Ou senão você vai viver uma montanha-russa emocional durante o seu dia. Sai feliz e contente, aí alguém atravessa na sua frente com um carro, aí levou lá para baixo. Aí recebe um abraço de alguém que você queria, aí vai lá para cima. Aí alguém não te cumprimentou por qualquer motivo, aí ele vai lá para baixo. Você vive a merda de uma montanha-russa emocional durante a porra do seu dia. Presta atenção. Isaías fala assim, independente do que está acontecendo, eu sei quem eu sou. Imagem e semelhança, nascido para multiplicar e dominar sobre todas as coisas. Então, por que você se abate com as circunstâncias ruins? Mas, Thiago, você não sabe como está a minha vida hoje. Eu não sei. Mas eu sei que todos os dias cabe o seu mal. Se o que você está colhendo hoje não é aquilo que você deseja, começa a plantar novas sementes. E tenha paciência e perseverança para esperar essa colheita acabar e começar a colher os novos frutos. Lá no livro, Tiago fala o seguinte, que a perseverança é que produz a fé. É permanecer diariamente naquilo. Eu vou contar algo para vocês. Desde 2016, eu investi mais ou menos R$216 mil no meu desenvolvimento pessoal. Em 6 anos. Mais ou menos isso. Eu já fiz quase todos os cursos que vocês conhecem, mentorias e tal do Brasil desde 2016. E eu ficava me questionando. Eu falava, existe algo errado. Existe algo errado.
Como que eu aprendi tanto? Como que eu sei tanto? E parece que as coisas não acontecem. Fala, quanto mais eu busco, quanto mais eu aprendo, parece que menos eu sei, menos oportunidade eu tenho, mais difícil fica. Alguém passa por isso? Eu achei que era só eu. Foi assim na minha conversão. Quando eu me converti, eu passei uma semana dentro de casa, sem trabalhar. Eu não conseguia sair de casa. Eu só queria ficar lendo, ouvindo e chorando. Eu chorava, mas eu chorava por tudo. Eu via aqueles pregadores na madrugada, sabe, que tem o Disque Revelação. Quem conhece o Disque Revelação? E tá tudo certo. Ele conversava com o demônio, quando ele conversava com o demônio, eu já chorava. Eu só chorava, eu ficava constrangido com tudo aquilo que eu vivia. Há 3 dias, há uma semana atrás, eu ficava constrangido. Eu via os pastores da madrugada conversando com o diabo, eu chorava, e toda hora, eu pedia qualquer coisa, eu já chorava. Eu fiquei uma semana com uma fome e uma sede, coisa que eu nunca tinha vivido. E aí um dia eu tive uma conversa com Deus, uma conversa muito séria. Eu falei o seguinte: eu de verdade, eu não consigo entender. Parece que quanto mais eu oro, mais eu jejuo, mais eu leio, pior eu me torno. Eu fiquei assim uns 30 dias fazendo essa oração. Eu tô cansado, parece que quanto mais eu leio, mais eu oro, pior eu fico, eu me torno. E é até um dia que eu recebi uma revelação. Sabe qual foi a revelação? Não era que eu me tornava uma pessoa pior. Era que meus olhos estavam sendo abertos às coisas que eram normais e que já não faziam mais parte do espírito. Quando você começa a se desenvolver e se questionar falando, parece que eu estou me tornando pior. Lembre-se, você está fazendo o quê? Escavando o seu rio. Assim como um riacho, que tem pouca volumetria e pouca velocidade de água, porque ele é muito raso e muito estreito. Quando você começa a adquirir conhecimento, entendimento, discernimento, aplicação e sabedoria, quando você começa a aplicar isso, você está fazendo o quê? Abrindo o seu rio. Conforme você vai abrindo o seu rio, vai aumentando a volumetria de água. E água significa vida. Conforme você vai aumentando essa volumetria, você vai aumentando a quantidade de vida que existe em você. E aumentando a quantidade de vida que existe em você, você começa a transbordar isso para as outras pessoas. Eu tenho certeza. Pior que você seja hoje, alguém já falou, você está diferente. Uau, como você melhorou. Em algum ponto, alguém falou o seguinte, você está diferente. E essa água ela vai começar a transbordar para outras pessoas. Então, continue investindo em escavar esse rio. E eu me questionava, falava, eu não aguento tanta coisa, não sei, parece que nada dá certo. Entenda algo, que existem tempo para todas as coisas. Se você for fiel no pouco, dando palestra para uma pessoa, fazendo a live para uma pessoa, tendo um mentorado, é nesse momento que você está sendo forjado e preparado para um grande momento. A carne, ela fala o seguinte, não, mas você sabe muito, você faz muito, você tem feito tanto, você trabalha tanto. E parece que as coisas não dão. Mas quando você vive pelo Espírito, já não é mais as coisas que você faz. Porque as suas vontades já não são suas, mas são daquele que te chamou. Presta atenção. O ego fala o seguinte, eu deveria ter tantos alunos, eu deveria fazer tal coisa, eu deveria ter tantos numa live, eu deveria ter isso. Presta atenção. Esse mover, ele não é seu, ele não é meu. Essa função é dele. Esses dias o meu ego quis falar o seguinte, mas parece que deveria ter mais pessoas. Eu falei, opa, isso aqui não é meu. Quando você começa a trabalhar assim, você não precisa mais se preocupar com metas e resultados e tudo mais. Se o trabalho é dele, eu só preciso ser um instrumento. Quando você vive pelo Espírito, deixa eu mudar a tela para ver. Quando você vive pelo Espírito, você já não vive mais pela carne. E é esse rio de vida que começa a transbordar na vida de outras pessoas. Vamos continuar lendo aqui. Então a gente vai ficar parado nesse ponto aqui muito tempo.
A gente leu o 9, né? Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Presta atenção agora nisso que eu vou te falar. Grifa aí se você quiser grifar. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. A mentalidade órfã te distancia de Deus. A gente poderia entrar em outro tema aqui, mas saiba que a mentalidade órfã te distancia de Deus. Ele diz o seguinte, repetiu o versículo 15, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Presta atenção, você foi chamado filho. Você foi chamado, nós somos enxertados na árvore da vida. O que é enxertados? Nós somos convidados e nós nos conectamos na árvore da vida novamente. Eu te pergunto, por que você tem vergonha, como filho, de abrir a sua boca? Hoje eu estava passeando com a minha família, com os meus 2 filhos. É interessante, o mais novo, ele não mensura as coisas, mas ele não está nem aí, porque ele confia no pai dele. E eu te pergunto, por que você não confia no seu pai e começa a fazer aquilo que você foi chamado para fazer? Você foi chamado muito mais do que apenas vender curso, muito mais do que apenas dar palestra. Você foi chamado muito mais do que apenas fazer lives. Quando nós começamos a nossa reunião, a sua fala, a fala de alguns que colocaram aqui nos comentários foi o seguinte: eu tenho esse sonho para viver o meu propósito, que é ajudar pessoas. E eu te pergunto, por que na situação que você está hoje, você não está ajudando pessoas? Tiago, mas eu estou ajudando pessoas. Eu pergunto, você realmente está ajudando pessoas na velocidade, na quantidade e na qualidade que realmente você pode alcançar as pessoas? Você realmente está fazendo na velocidade, na quantidade que você foi chamado, que você poderia fazer? Ou o corpo fala o seguinte: ai, uma live sexta-feira à noite, depois de uma semana de trabalho. Não, deixa para lá. Num dia de manhã, um dia, não sei como que você começou nesse mundo do desenvolvimento. Eu não sei como que você começou nesse mundo de começar a buscar melhorias diárias. Mas eu te pergunto, aquele seu primeiro mentor, aquela primeira live, aquela primeira palestra que você ouviu, que a tua cabeça explodiu. E se aquela pessoa não tivesse falado? Quem que seria você hoje? Onde você estaria hoje? Lembra lá do primeiro vídeo? Da primeira palestra, do primeiro livro? Quem seria você se aquela pessoa não tivesse decidido e falado sim? Sabe qual é o problema? Que existem milhares de pessoas lá fora esperando o seu sim diário.
Existem várias famílias que nem te conhecem, que nem sabem que é você que vai restaurar o casamento delas, a vida pessoal delas. Só que o ego fala o seguinte: eu não sei muita coisa, eu não tenho, a minha história é muito fraca, eu tenho tantos problemas, ai, coitadinho de mim. Minha história é sem graça, minha história é isso. Eu te pergunto, quantas pessoas estão nesse exato momento orando para ter a vida que você tem hoje? Quantas vezes, para agora por um instante, respira fundo junto comigo. Olha para o lado aí, olha para o teu escritório, para o teu quarto, para a tua casa, olha onde você está hoje. Quanto que você orou para ter tudo aquilo que você tem hoje? Lembra do dia que você orou para ter tudo que você tem hoje? Existem pessoas nesse exato momento orando para ter a vida que você tinha lá atrás. Mas ela só precisa encontrar um mentor, uma mentora, alguém que abra sua boca. E eu vou te provar isso aqui, a gente vai continuar lendo. Versículo 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Eu vou ler de novo, talvez você não entendeu. Deixa eu até mudar a tela aqui para ver alguns de vocês aqui. Presta atenção, versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Presta atenção, a gente está começando uma jornada. Presta atenção nisso que a gente está lendo, é uma jornada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Eu não sei como está o teu coração e a tua mente. Eu não sei se os vizinhos ouvem aqui, estou na casa dos meus pais, a gente veio visitar eles. Mas estou com vontade de gritar aqui. Que você entenda, para que o meu grito, a vibração chegue aí na sua casa. São Paulo, no Rio Grande, na Paraíba, na Amazônia, onde você estiver aqui, a vibração chegue aí. E que você entenda que a natureza criada aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Eu e você, ela está esperando ansiosamente que você comece a abrir a sua boca. Não é o seu curso, não é aquilo que você faz, isso é tudo um pretexto para você entregar realmente uma mensagem que leva fé, amor e esperança para as pessoas. Eu vou ler de novo aqui para acalmar meu coração e para você entender o texto. Diz o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais, era Paulo pregando para a igreja de Roma. Lá na frente, até o capítulo 11, ele está falando, trazendo a consciência daquele povo que estava sendo restaurado. E aí no capítulo 12 ele fala o seguinte: você precisa renovar sua mente. Eu não vou te pedir para renovar sua mente se você não entender isso. Primeiro você precisa entender isso. Que fala lá, começando no versículo 15. Só anota aí, versículo 15, 18 e 19. Só anota isso daí, versículo 15, 18 e 19. Você vai reler ele. Fala o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os tornam filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelado. A natureza criada aguarda
com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Eu não sei se você entendeu. Existe uma natureza aprisionada, esperando só a manifestação dos filhos de Deus. Existe uma natureza da criação, esperando ansiosamente que você abra sua boca. Eu tenho uma imersão chamada Reset Day. E na primeira edição, eu aluguei telão, som e tudo. E alguma coisa me incomodou. Foi muito massa mesmo. E alguma coisa me incomodou. E na segunda, a gente gastou uma boa grana para fazer aquele evento. Na segunda edição, eu gastei R$ 150 para fazer o mesmo evento. Deus tinha me dado uma direção. Eu gastei R$ 150 com umas coisinhas para comer ali, para os alunos comerem. Arrumei uma sala emprestada, um microfone emprestado, flipchart emprestado. Qual que foi o discernimento que eu tive? Quando eu terminei aquela edição, eu tinha ficado completamente em paz. Qual que foi o discernimento que eu recebi? Algumas pessoas não estão fazendo as suas imersões ou começando seus projetos porque eles olham para essa mega estrutura e acham que precisam começar assim. E sabe o que é mais interessante? Aquela segunda edição, que eu gastei R$ 150, nós tivemos a mesma transformação. Nós tivemos mais pessoas que começaram a fazer os seus próprios eventos. Você não precisa ser um melhor orador, um melhor vendedor, um melhor professor. Você só precisa se permitir ser instrumento. Vocês vão ter duas possibilidades quando saírem desse encontro de hoje. Entender que tudo que entrou aqui foi um conteúdo e ele vai sair por aqui. Ou uma segunda opção, de saber que tudo que entrou aqui, ele foi uma oportunidade para renovar sua mente, entender e clarificar a sua identidade, e aí você colocar isso em prática. A pergunta é, com qual opção que você vai ficar? Eu sei que muitos vão ficar com a primeira opção e está tudo certo. Porque um dos códigos e alguns dos aprendizados que eu levo para a minha vida é o que está lá na parábola do semeador. Apenas 25% daquelas sementes elas caíram em terra boa. Deixa eu contar essa parábola aqui para a gente começar a caminhar para o fim, só para você entender, quem não conhece a história. Tinha um fazendeiro, ele começou a caminhar e ele tinha uma porção de semente no bolso. Conforme ele estava caminhando, uma parte dessas sementes, são 4 partes, então quer dizer, 25% caiu no caminho. E por ser um caminho, uma terra dura, a semente ela não consegue entrar na terra. Então ela ficou ali na estrada. E o que acontece? O pássaro veio lá, pegou essa semente e foi embora. O que é semente? Semente é aquilo que você recebe durante todos os dias. Deus ele te dá uma oportunidade, uma riqueza. Existe um livro chamado Sinais, que em todos os momentos Deus ele está te dando sinais. Ele não é sobre uma atmosfera global de um movimento. É através de cada detalhe que nós recebemos todos os dias. Durante toda a nossa reunião, Deus te deu vários sinais, através daquilo que eu falei, através dos comentários, através da fisionomia dos amigos, dos colegas, através do que você recebeu no WhatsApp, através do que você escreveu no seu caderno. Você recebeu vários sinais. A pergunta é, o que você faz com esses sinais que Deus te entrega todos os dias? Então, essa semente que caiu lá, o pássaro foi lá, pegou e roubou. Quer dizer, não serviu para nada, entrou aqui e saiu aqui. Ele continuou caminhando, aí mais uma parte das sementes, quer dizer, mais 25% das sementes, caíram numa terra que tinha pedra. E por ter pedra, ela caiu um pouquinho, encontrou um pouquinho de terra, começou a nascer.
Só que por ser rochoso o terreno, ela não consegue encontrar terra para começar a criar as raízes, crescer as raízes. É exatamente um coração duro. Um coração que fala exatamente nesse momento. Ah, que balela, eu já conheço esse assunto. Ah, nem é tão verdade assim. Isso funciona porque funciona no nicho de confeitaria. No meu trabalho, isso não funciona. Com a minha vida, isso não funciona. No momento que eu estou, isso não funciona. Isso é um coração duro, um coração de pedra. A semente, ela cresce, você até cria uma esperança, mas logo lembra de tudo aquilo que está acontecendo e aí não cresce a raiz. Uma terceira parte, quer dizer, mais 25%, cai onde? Numa terra boa. Ela começa a crescer, só que essa terra boa ela é cercada de espinhos. Quem são os espinhos? São as pessoas, os ambientes e as circunstâncias que talvez você esteja vivendo. Então você sai daqui todo feliz e contente falando amanhã eu vou começar a transbordar, vou abrir minha live, minha mentoria, vou fazer tudo, vou ajudar as pessoas, eu vou ligar para as pessoas, eu vou mudar minha comunicação. E as pessoas começam a falar, você? Para com isso, descansa, você já trabalhou demais, ou isso não é para você, para com isso, vai virar coach, vai virar pastor, vai virar consolador, psicólogo, para com isso não é para você. E aquela semente que começou a germinar e crescer, ela logo é abafada pelos espinhos. Quem tem amigo assim, cunhado assim, com os espinhos? Vamos orar por esses abençoados enviados por Deus também, eles são enviados por Deus. A gente vai orar e a gente vai atingir o coração deles. Só que 25%, quer dizer, uma parte daquelas sementes, ela caiu em terra boa. E sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu sei que esse lugar é um lugar de terra boa. A semente que está sendo lançada é uma semente boa. A terra que é o seu coração, ela é uma terra boa. Porque você não estaria numa sexta-feira, 8 horas da noite, depois de trabalhar a semana inteira, não estaria aqui se você não fosse uma terra boa. Quando eu recebi essa direção de fazer a aula do quebra-pau, que na verdade é só uma desculpa para a gente encontrar a nossa verdadeira identidade, e eu fiquei umas 2 semanas orando que horário que eu ia fazer. E aí me veio na sexta-feira. Eu falei, na sexta-feira não, né? Sexta-feira é dia de curtição, de happy hour, não vai dar ninguém, não sei o quê. É na sexta-feira à noite que a gente encontra as terras férteis. As terras dispostas a ir para um próximo nível. Então, eu acredito que isso realmente, que você realmente tem uma terra boa. E o agricultor, aquele que rega, ele sabe o que está fazendo. Então, meu convite para você hoje é começar a levar a mensagem que já queima no seu coração e cumprir aquilo que você me falou lá sobre ajudar outras pessoas, salvar outras pessoas, ter tempo com a família. É para quê? Para que você alcance ainda mais pessoas. Só que isso não precisa acontecer quando você tiver uma liberdade financeira, nem liberdade de tempo, nem liberdade geográfica. Isso pode acontecer hoje, nesse exato momento. Eu quero te dar uma tarefa aí, de você me mandar uma mensagem para uma pessoa, que você sabe quem é essa pessoa. Você vai mandar uma mensagem para ela e vai semear uma boa semente no coração dela. Talvez seja uma pessoa que você precisa pedir perdão, talvez seja uma pessoa que você precisa falar, talvez seja uma pessoa que você precisa fazer alguma coisa que você já deveria ter feito e não fez até hoje. Essa talvez vai ser a primeira pessoa que você vai começar a ajudar. Sabe o que é doido? Que durante muito tempo eu fiquei ajudando as pessoas dentro da igreja. E isso era muito bom. Só que era muito fácil você ajudar as pessoas que já estão lá dentro. Fácil em alguns aspectos e desafiador em outros. Mas é muito fácil você ajudar aqueles que já estão dispostos propícios a receber ajuda. Era muito fácil quando eu ajudava executivos que já me procuravam e me pagavam por isso. Porque eles já estão predispostos a serem ajudados. O desafio é ajudar aqueles que ainda não têm a consciência que precisam ser ajudados. Eu tenho uma comunicação de fé, de amor, de esperança, mesmo aqueles que não estão dispostos a ajudar.
Na sua jornada, na sua caminhada, você vai encontrar várias pessoas que não estão dispostas a terem mudança. E isso é bom, tá? Quando vocês encontrarem o primeiro hater, lembre-se desse encontro de hoje. A primeira pessoa falando mal é sinal de crescimento. Esses dias a minha conta do Instagram foi clonada, então, só para vocês saberem, eu não estou vendendo Bitcoin, curso, nada de criptomoeda, pirâmide financeira, umas paradas assim, estava oferecendo, foi um clone. Aí eu vi que estava crescendo, então você tem hater, começa a clonar, é um bom caminho, mas continue levando a sua comunicação de fé, de amor, de esperança. O convite para você hoje é aquilo que está em Romanos 12. Vamos ali só ler rapidinho Romanos 12 para a gente caminhar para o fim, para te liberar aí, para mandar a mensagem para essa pessoa. Paulo fala o seguinte para a igreja de Roma. Vocês dão risada, né? O Hélio está se acabando ali de rir, né? Vocês dão risada porque não é com vocês. Ó, seguinte. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se esforcem, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional a vocês. Imagina Paulo pregando para a igreja de Roma, falando o seguinte: vocês precisam se entregar como sacrifícios vivos. Precisava ter uma motivação. Quando eu falo para você que tem que estar não, mas você vai numa sexta-feira à noite fazer uma aula, acordar de manhã para dar uma aula, começar a transbordar, ajudar, andar com o seu carro, com a sua gasolina, para ir dar palestra, mentoria, o que for, para outras pessoas, você está se oferecendo como um sacrifício vivo, como instrução, e precisa de uma motivação. E a motivação não é a liberdade financeira. A motivação não é a liberdade geográfica, muito menos a liberdade de tempo. A motivação é aquilo que nós lemos no capítulo 8, que Cristo fez por você. Presta atenção. Essa é a maior motivação, que é a motivação do que Cristo fez por mim e por você. Talvez isso seja meio novo para você, talvez seja meio clichê, pode parecer... você pense que é uma mistura. Eu não sei como as pessoas conseguem tirar Deus das coisas, pois ele está misturado na minha vida. Então ele está misturado no meu trabalho, misturado no meu casamento, misturado no meu dia a dia, misturado nas minhas aulas. É impossível separar ele. Entenda que tudo isso que a gente aprende aqui, ela não é para depois da morte. Mas isso aqui é o manual para os dias de hoje. Para começar a transbordar, ajudar, isso aqui é um manual. Então Paulo fala o seguinte: se entreguem como um sacrifício vivo. E se você precisa de uma motivação, lembre aquilo que Cristo fez por você. Versículo 2: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele fala o seguinte: renove a sua mente todos os dias, para que você possa viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Eu vou te convidar a fazer o seguinte: eu abri para perguntas para a gente conversar mais um pouco, mas eu quero te convidar a fechar. Você vai ter outras coisas para fazer. Talvez a tua família esteja aí te esperando fechar essa aula, se encontrar. A minha ideia era seguir um pouquinho mais, mas eu quero te convidar a fazer o seguinte: tira uns 10 minutos agora para você e se questione se realmente aquilo que você tem feito na velocidade, na quantidade e na qualidade que você pode fazer. Se aquilo que você está fazendo hoje, entregando, é realmente o que queima no seu coração. Se alcançar pessoas, se você está esperando alcançar pessoas, cumprir o seu propósito somente quando você tiver liberdade de tempo e financeira. Então, a gente vai fechar agora e tira aí uns 5, 10 minutinhos para você refletir sobre. Tem uma conversa com ele que te chamou para essa missão. Para você que quer uma coisa mais técnica, eu já falei o seguinte: o cara vai chegar no teu perfil, as pessoas vão chegar no teu perfil buscando comunicação, diversão e aprendizado. Você precisa ter 2 tipos de conteúdo lá. Um conteúdo de instrução, que é um conteúdo porrada mesmo, e um conteúdo de conhecimento, que é algo mais raso, que foi
toda a tua jornada, você vai entregar o conhecimento. E aí, conforme ele for adquirindo, até chegar à tua metodologia. Então, esse é o meu convite para você nessa sexta-feira. Que você pense nisso durante o final de semana, que você se planeje e que inicie um novo tempo na sua vida. Eu acredito que chegou o tempo da verdadeira manifestação dos filhos de Deus. E é isso que a natureza anseia, para que eu e você possamos resgatar todos aqueles que estão aprisionados. Porque nos últimos dias existe um derramar de um espírito sobre as nossas vidas, para que nós possamos salvar, curar os doentes, salvar aqueles que estão perdidos, resgatar aqueles que precisam ser resgatados, para que nós possamos levar alegria e felicidade para aqueles que estão tristes, para aqueles que estão presos, levar liberdade, para que nós possamos voltar a sonhar, que nós possamos ter visões. Foi para isso que nós fomos chamados. E chegou esse tempo. Então, você que não sonhava mais, lá no começo, quando te perguntei qual é o seu sonho, que nessa noite você receba uma nova unção para o novo tempo. Tempo esse de alargar as tuas tendas. Tempo esse de alargar as tuas estacas. Tempo esse de conquistar o terreno que você ainda não conquistava. Tempo esse de começar a olhar com bons olhos. Ao invés de ser como os outros espias, ser como aqueles 2 espias e olhar com olhos de oportunidades. Que uma unção de ousadia esteja sobre a sua vida e que essa unção realmente ela transborde para a sua casa. E aonde você caminhar, as pessoas vão começar a sentir essa unção de ousadia. Quando você começar a falar, quando você abrir a sua câmera, quando você abrir a sua live, a sua palestra não será você, mas será o Espírito de Deus te usando. E vão sair palavras da sua boca que você não vai saber de onde que vem. Não é do seu conhecimento humano, você vai ficar assustado. Tem um papel, uma caneta para anotar do lado, você vai ficar assustado com tudo aquilo que vai sair da sua boca. Pare de se firmar nos seus próprios conhecimentos, mas confie no Senhor. Aquele que está em Provérbios 3, olhe lá Provérbios 3. Comece a confiar no Senhor e não no seu próprio entendimento. Então, apenas seja um instrumento na vida das outras pessoas. Porque Deus ele se manifesta aqui na terra não apenas como trovões e raios e chuvas, mas ele se manifesta aqui na terra, na vida de outras pessoas, através da sua vida. Assim como alguém um dia foi instrumento para resgatar o seu casamento, para resgatar a sua autoestima, para resgatar suas finanças, assim vai ser você. Pois tudo aquilo que tem te bloqueado, tudo aquilo que tem te paralisado, ele está intimamente ligado com a missão que você vai cumprir. Então entenda que todo sofrimento, toda a dor, ela foi só um ponto para que você tenha autoridade para curar outras pessoas. E assim, cada um curando aquilo que tem de dor, nós seremos como um corpo para alcançar ainda mais e mais pessoas. Chegou um novo tempo, tempo esse da manifestação dos filhos de Deus. Então esse é o meu convite para você nessa sexta-feira. Tira um tempo agora, uns 5, 10 minutos, para refletir sobre esse texto, refletir sobre essa mensagem e já começar a colocar em prática aquilo que você vai fazer. Se você está junto comigo, escreve assim, BPC, que é bora para cima nesse novo tempo aí. Fica com Deus. Bora para cima e conta comigo sempre, tá? No que vocês precisarem. Beijo grande. E esse dia 3 de junho de 2022, ele vai ficar marcado. Um dia nós vamos nos encontrar e nós vamos falar o seguinte, lembra daquela aula sobre propósito, sobre transbordar na vida de outras pessoas? Isso começou o meu chamado, isso começou a minha metodologia. Pessoas começaram a ser restauradas através disso. Fechou? Beijo grande. Sintam-se amados por mim. Quero convidar vocês amanhã, 6h22. Amanhã é sábado, dia de acordar cedo também. 6h22 lá no Instagram. Vou estar lendo Provérbios, capítulo 4. É massa, capítulo 4 é massa. Então amanhã a gente está junto lá. Fechou? Sintam-se amados. Fique com Deus aí. Valeu, gente. Tchau, Tiagão. Um abraço. Tamo junto, Tiagão.